Você já ouviu falar sobre Giovanni di Pietro di Bernardone? Por esse nome fica um pouco difícil, né? Mas esse é o nome de batismo de São Francisco de Assis. Esse santo que radicalizou a sociedade e vem trazendo grandes ensinamentos de vida até hoje. Quer saber mais? Então venha comigo em mais uma boa conversa. E a nossa boa conversa de hoje é com Frei Igor Ferreira, mas antes de começar a nossa conversa, Frei, aquele pedido de sempre. Se inscreva no canal, clique no sininho, dá like no vídeo, para assim que a gente publicar o material, você já vai receber a notificação. Aproveita também e compartilha com a sua família, seus amigos, integrantes de pastorais e movimentos que você participa, que essa também é uma forma de evangelizar. Frei, fala para a gente, para introduzir nossa conversa. Todo mundo, acredito eu, que já ouviu falar sobre São Francisco, mas ele tem vários títulos, né? Denominações, pai da pobreza, pai da natureza, mas quem é São Francisco? Bom, neste dia eu quero primeiramente desejar a todos os meus votos de paz e bem, inspirados na figura do Santo de Assis, São Francisco. E você muito bem disse, quem é São Francisco de Assis? Nós temos outros Franciscos santos na história, mas hoje particularmente a nossa conversa é sobre o Santo de Assis. O Francisco de Assis que inclusive impulsionou o Papa Francisco a ter esse nome. E o interessante é que Francisco é um santo que viveu no século XII, XIII, na Idade Média. Provavelmente nasceu em 1182 ou 1181. Nós não sabemos bem essa data por conta da questão histórica. Mas o que nos importa é que São Francisco viveu nesta terra e nos deixou um legado muito interessante. Primeiramente, foi um jovem do seu tempo, do século XII, da Idade Média, que viveu em tudo aquilo que ele podia e principalmente o sonho de ser um cavaleiro. A ideia de cavaleiro naquele tempo era de ir para a guerra, defender a cidade de Assis, naquela batalha que tinha entre os reinos, entre os príncipes. Porém, Francisco não dá muito certo, pois ele é preso. Numa dessas batalhas que ele vai como cavaleiro, ele é preso e aí ele vai na cadeia, ele recebe o livro dos evangelhos. E aí, nessa leitura do livro dos evangelhos, ele começa um processo de conversão. Converteu-se primeiro a si, e depois ele tem alguns encontros que o levam a essa conversão também de uma questão muito mais ampla. Então, quando ele encontra com o leproso, ele também tem um encontro que ele se distancia dos seus pais, que eram grandes comerciantes de tecidos na cidade de Assis. E Francisco, então, inicia uma vida de itinerância, de forasteiro, de peregrino, a exemplo de Cristo no Evangelho. Porque a grande mensagem que Francisco recebe é do crucifixo de São Damião, que ele chega numa igreja velha e ao olhar para a cruz, ele contempla o crucificado e escuta: Francisco, não vês que a minha igreja está em ruínas? Ao receber essa mensagem, Francisco logo acha que é a igreja de pedra, mas como bem sabemos não é. E aí Francisco começa um movimento novo na igreja, que é hoje que nós temos a Ordem dos Frades Menores, os franciscanos. Esse é um dos pequenos exemplos da vida de São Francisco, que é uma reconstrução da igreja enquanto pessoas, povo de Deus. Nesse movimento de Francisco de Assis vão chegar irmãos e irmãs e também leigos e leigas, que nós chamamos hoje da Ordem Franciscana Secular, os seculares. Nesse sentido, nós temos também a brilhante Santa Clara, que é uma irmã nossa e também que no movimento franciscano esteve presente ao lado de Francisco. O desdobrar da caminhada de Francisco de Assis vai até a sua morte, no dia 3 de outubro de 1226. Naquela tarde, naquela noite, o santo de Assis, despindo-se das vestes materiais, ele entrega o seu corpo nu à terra para contemplar no céu aquilo que ele mesmo cantou aqui na terra, que foi de fato o canto das criaturas, o canto do irmão Sol. E primordialmente o que Francisco sempre defendeu é a vida em fraternidade. Esse é o legado maior de São Francisco. Nessa esteira acontece uma série de eventos na vida de Francisco. Então, no ano de 1224, Francisco recebe os estigmas,
que inclusive esse ano nós estamos celebrando o 8º centenário dos estigmas de São Francisco. Essa entrega de São Francisco é uma entrega generosa, de amor, que ele se assemelha em tudo ao Cristo Jesus, pobre crucificado. Nós também temos um outro 8º centenário, que é do Cântico das Criaturas, no ano de 2025, 800 anos em que ele compôs esse canto. Ou seja, Francisco de Assis é um santo que, para o nosso tempo, ele é muito atual. Não é à toa que o Papa Francisco lhe endereça 3 de suas cartas: Laudato Si, Fratelli Tutti e, por último, agora, Laudate Deum, inspirados justamente nesse santo de Assis, em Francisco de Assis. E a Igreja do Brasil, brilhantemente, viu que o santo de Assis é tão atual que a campanha da Fraternidade 2025, o tema é Ecologia Integral, né? E São Francisco, de fato, é o responsável, é o patrono da ecologia integral. Isso que foi legado pelo Papa São Paulo VI, né, que nos deu Francisco com esse legado de nos ajudar nessa reflexão ecológica. Depois de um intensivão sobre a vida de São Francisco aí, agora eu pergunto ao senhor, falando dessa atualidade do santo, o que São Francisco ensina pra gente hoje? Que são muitos os ensinamentos desses variados títulos, denominações que são dadas, atribuídas a São Francisco, que encaixam em vários pontos da nossa vida hoje, né? Olha, eu costumo classificar a pessoa de São Francisco de Assis em 3 pontos. Francisco, primeiramente, é o homem da fraternidade universal, da fraternidade mútua, da fraternidade do diálogo. Francisco é o homem da paz. Ou seja, Francisco é aquele que buscou, na intensidade da sua vida, estabelecer relações de paz concretas. A isso nós temos a visita dele ao sultão. E Francisco também é o homem da unidade. Ou seja, Francisco procura fazer com que todas as coisas possam coexistir a partir de um mesmo princípio. E esse princípio é o próprio Deus que habita toda a cosmologia do universo. Então, fraternidade, unidade e paz, na minha pessoa, né, eu penso que é o tema hoje atual da sociedade e que São Francisco nos ajuda a vivenciar isso. Se nós darmos uma olhada na geopolítica mundial, nós vamos ver que ainda precisamos muito de fraternidade, de unidade, de paz. Ainda há muitas guerras, ainda há muitas divisões, e um dos principais temas da fraternidade, principalmente dessa união. E nós temos que pensar que nós não somos só no mundo, mas as criaturas também nos pertencem e nós pertencemos a ela. Falar na criatura era um jeito, assim, de dar valor a tudo que se tem ao redor, que Francisco tinha. Inclusive, quando o senhor citou da morte deste santo, a gente vê que é um encontro, na verdade, dele com a irmã morte, assim que ele denominava, né? Assim como o irmão sol, irmã lua, todos era tudo, né, do conjunto se tornava uma verdadeira fraternidade na vida de São Francisco, né? E eu queria que o senhor falasse sobre esse momento, né, do encontro com a irmã morte, que foi celebrado inclusive nas vésperas do dia 4, aqui no postulantado, como o trânsito de São Francisco, né? Uma celebração. Justamente nós franciscanos temos essa celebração do dia 3 de outubro, que chamamos o trânsito de São Francisco, ou seja, a sua passagem, né, deste mundo, da terra para o encontro definitivo no céu. Isso para nós tem uma primazia, porque o santo de Assis, já sabendo que chegava a sua hora, ele pede que chame os seus irmãos, e ali ele os abençoa, mas também pede que seja lido o Evangelho do capítulo de João 13, que é o Evangelho que narra a última ceia de Jesus com seus discípulos e o episódio do lava-pés. O que isso tem a ver com a vida de Francisco e a criatura? De fato, Francisco entende que a sua vida é um grande serviço a Deus. Mas esse serviço a Deus, ele não está desprendido dos irmãos, das irmãs e nem do mundo em que ele habita. E como que nós constatamos isso? Que ele pede que ao deitar ao chão, seja-lhe tirado o hábito, e ele deita no chão nu, ou seja, na terra ele se coloca o seu corpo nu. E aí ele faz esse encontro com a irmã morte,
que ele diz que vem a todos. Por que Francisco contempla a morte como irmã? Porque de fato não podemos escapar da morte, mas ela é a nossa porta de entrada e de acesso para a contemplação da vida eterna. Se a gente tem fé e acredita na ressurreição dos mortos, sim, no encontro com o próprio Cristo, então este é um momento realmente de alegria, né? Sim, justamente, né, na teologia cristã, a morte é o começo de algo maior, daquilo que Francisco prepara os seus irmãos para que eles também possam acolher. Como Jesus preparou os discípulos, lavando os pés na última ceia, Francisco também prepara os seus frades. Olha, deitado nu nesta terra, eu me coloco como servo de todos e de todas as criaturas, não como melhor, mas como parte de algo universal. Ou seja, o cosmo todo é compreensão de São Francisco, é criatura de Deus. Não tem como pensar o homem e a natureza. Essa relação ela é junta, ela é uníssona. Até porque tudo faz parte da criação divina. Sim. Nesse sentido, tudo está interligado. E por isso que Francisco vai dizer, olha, não tem maior ou menor. Todos nós estamos aqui na mesma dimensão da vida, né? E por isso que ele, deitado em terra nua, ele liga o céu e a terra. Faz esse movimento bonito, né, de contemplação de todas as criaturas. E o senhor falou agora há pouco sobre a celebração dos 800 anos, né, dos estigmas de São Francisco. Explica pra gente sobre esse momento, essa passagem da vida deste santo, e o que isso também diz pra gente hoje, depois de 800 anos. Bom, os estigmas de São Francisco é uma memória peculiar, porque de todos os santos da igreja, Francisco foi o único que recebeu os estigmas e o manteve por toda a vida, até depois da morte. Celebrar os estigmas de São Francisco é lembrar justamente da sua entrega e doação total ao projeto de Jesus Cristo. Por isso ele se assemelha ao Cristo pobre crucificado, até mesmo nas marcas da sua paixão. Mas é importante pensar os estigmas na nossa sociedade de hoje em relação aos estigmatizados do nosso tempo. Se nós pensamos as pessoas empobrecidas, as pessoas em situação de vulnerabilidade, as pessoas que sofrem com a questão da degradação ambiental, as pessoas que sofrem talvez com excesso de calor ou excesso de chuva, tudo isso são estigmas que são trazidos na carne e que foram bem representados em Francisco de Assis. Quando nós falamos dos estigmas, ultrapassa as marcas das chagas nas mãos, nos pés e do lado. Porque estas marcas é sinal de entrega, de doação. Mas é uma entrega em sinal de que o reino de Deus ainda sofre. As pessoas ainda são marcadas com sofrimento. E Francisco se assemelha também a isso. E, no entanto, os estigmas estão muito ligados ao presépio. Porque Deus, querendo ser um de nós, veio nos visitar, morou nesta terra, mas já na sua infância ele se torna uma criança sofrida, porque não tem mesmo nem onde nascer. Então, Francisco contempla não só a cruz, mas como o nascimento também de Jesus. E a isso ele faz toda a sua vida uma reverência ao Cristo pobre, ao que nasce na manjedoura e crucificado pela cruz. E celebrar este santo pode-se dizer que é um convite para uma transformação de vida, uma vida nova, né? É um convite, a partir do momento de tantos ensinamentos que ele deixa para todos nós, cristãos. Quando falamos de Francisco de Assis, celebrá-lo hoje na igreja, na sociedade, que Francisco não é uma propriedade dos franciscanos, nem da Igreja Católica, ele ultrapassou essas barreiras, é pensar numa mudança de consciência. Todos nós que queremos hoje seguir Francisco de Assis e colocar em prática as suas virtudes ensinadas por ele, precisamos de mudar a nossa consciência. Esse foi o processo de conversão de Francisco. Uma mudança de consciência é primordial na nossa vida, para que assim nós possamos assemelhar ao Santo de Assis. Não faz sentido se dizer, titular seguidor de Francisco e não seguir os ensinamentos dele, né? Sim. E essa mudança de consciência é primordial. Porque se nós não mudarmos o nosso modo de pensar, não teremos paz, não teremos diálogo e muito menos fraternidade.
É isso que o Papa Francisco nos chama a atenção na Fratelli Tutti, né? Uma carta que todos são irmãos e pensamos numa amizade social. Para que possamos ser amigos uns dos outros, é preciso escuta, é preciso relações autênticas, de fraternidade e de diálogo. Francisco de Assis nos ensina isso, que a partir da paz, do diálogo e da fraternidade, nós possamos construir uma sociedade melhor, uma sociedade autêntica, fraterna, justa e igualitária. Sem dúvida. Frei, muito obrigado por partilhar conosco o seu ensinamento e apresentar ainda mais São Francisco para todos que estão nos acompanhando. Muito obrigado. E muito obrigado a você de casa por acompanhar mais uma boa conversa. Lembrando que semana que vem temos mais um encontro marcado, viu? Um grande abraço, fiquem todos com Deus e as bênçãos de São Francisco de Assis.